Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular as trajetórias ortogonais dessa função y. Então, a função é composta por ali no numerador uma constante que eu estou chamando de C1 vezes x, dividido por 1 mais x. O que nós vamos fazer é, primeiro, encontrar aqui uma equação diferencial dy dx igual a uma função f, que eu vou colocar aqui f a x e y. E depois, como nós queremos uma família de trajetórias ortogonais a essa ao gráfico, né, dessa função y, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar uma outra diferencial dy dx, só que agora invertendo a função f, então é 1 sobre f de xy, e ainda trocando o sinal. Claro que isso tem a ver com a propriedade, né, das retas que são ortogonais, retas perpendiculares, que quando a gente multiplica os seus respectivos coeficientes angulares, o resultado dá menos 1. E essas diferenciais aqui nada mais são do que os coeficientes angulares da curva, né, no ponto de interseção entre elas. Então, o primeiro passo é calcular a diferencial dy dx daquela nossa função. Então, como é uma função quociente, nós precisamos aqui usar a regra do quociente para o cálculo da derivada. Então, a regra do quociente diz, numa divisão de u por v, eu estou chamando aqui o numerador de u e o denominador de v, então a regra é a seguinte, é v du, ou seja, o denominador vezes a derivada do numerador, então a derivada de C1 vezes x, como C1 é uma constante, então vai ficar C1, menos o dv. Então, o U ali é o C1x, e dv, a derivada de 1 mais x, é 1, então nem precisa colocar ali 1. Tudo dividido por v ao quadrado, ou seja, 1 mais x ao quadrado. Eu vou apagar aqui essa minha observação. Caso seja necessário, é só voltar o vídeo para rever. Eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço aqui. Então, agora, eu vou melhorar aqui essa diferencial multiplicando ali no numerador o C1 por 1, então fica C1, mais C1 por x, então é C1x, menos C1x. No denominador eu deixo como está. Opa, é 1 mais x. 1 mais x ao quadrado. Então vejam que ali no numerador eu consigo cancelar esse C1x, menos C1x, né, com mais C1x. Então a diferencial dy dx é igual a C1 sobre 1 mais x ao quadrado. Agora, o próximo passo é substituir esse C1 por, olhando aqui para a nossa função original, eu vou isolar o C1 ali. Então, C1 é igual a y, que multiplica 1 mais x, sobre x. Eu só isolei o C1 aqui nessa função. E agora eu volto lá na minha diferencial e substituo esse C1. Então eu vou ficar aqui com y, 1 mais x, dividido por x, sobre 1 mais x ao quadrado. Só fiz a substituição ali do C1 por
todo esse valor, na verdade, né, do C1 ali, que eu encontrei isolando o C1 na função. Agora eu vou dar uma melhorada aqui. Então, esse 1 mais x ao quadrado sobre 1, né, como eu tenho aqui a divisão de duas frações, eu multiplico a primeira pela segunda invertida. Então, vai ficar y 1 mais x sobre x vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, o que eu consigo cancelar aqui? Eu vou cancelar esse 1 mais x com esse ao quadrado aqui. Então, a nossa diferencial ficou agora, eu vou baixar um pouquinho, dy dx igual a y sobre x que multiplica 1 mais x. Então, essa é o valor da diferencial. O que eu preciso fazer agora é inverter ela e mudar o sinal. Que aí sim eu vou ter a diferencial que vai me oferecer as trajetórias ortogonais da minha função original. Então, eu vou fazer agora na outra tela. Então, nós temos aqui nossa dy dx, y sobre x que multiplica 1 mais x. Agora nós fazemos aquela transformação aqui, né? Ou seja, a nossa dy dx vai ser igual a menos 1 sobre essa função que nós encontramos ali, f de xy, que é essa aqui. Então, fica dy dx igual a menos, ali eu só tenho que inverter aquela fração, né? X que multiplica 1 mais x sobre y. Bom, essa equação diferencial agora é a equação que vai me oferecer todas as trajetórias ortogonais, a minha função y. Eu tenho aqui agora resolver essa equação diferencial. Então, esse vai ser o nosso trabalho agora. Então, vou colocar ela aqui embaixo. dy dx igual a menos, e eu já vou fazer aquela multiplicação porque vai me ajudar, x mais x ao quadrado sobre y. Vejam que essa equação diferencial é uma equação a variáveis separáveis. Então, eu vou jogar o y para o lado de cá, para a esquerda, então vai ficar y dy igual a menos x mais x ao quadrado dx. E agora eu tenho que resolver essa equação. É simples, né, de resolver, basta que a gente calcule a integral de ambos os lados dessa igualdade. Então, a integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Igual. Aqui eu vou separar, né, com uma soma, a integral de uma soma é igual à soma das integrais, eu vou separar em menos integral de x dx e menos, esse menos aqui é porque o menos que está fora do parênteses vai alterar esse mais, né? Então, menos a integral de x ao quadrado dx. Então, y ao quadrado sobre 2 é igual menos a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Menos a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3.
e mais aqui vamos colocar uma constante, vamos chamar de C2. Para ficar mais bonita esteticamente essa nossa equação, eu vou multiplicar toda ela pelo múltiplo entre 2 e 3, pelo menor múltiplo entre 2 e 3, que é o 6. Então, multiplicando tudo por 6, eu vou ficar com 3y ao quadrado igual, multiplica por 6 aqui, então vai ficar menos 3x ao quadrado. Multiplicando por 6 vai ficar 2x ao cubo e mais o 6c2. Esse 6c2 depois eu vou transformar numa única constante. Então, só vou baixar um pouco aqui. E agora eu vou jogar tudo para o mesmo lado aqui da igualdade. Então, fica com exceção da constante, né? Então, 3y ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 2x ao cubo. Isso é igual, eu vou colocar aqui uma constante c. Então, essa equação diferencial, quer dizer, agora não é mais uma equação diferencial porque a gente já resolveu ela, mas essa equação tem como gráfico toda a família de curvas que são chamadas de trajetórias ortogonais à função y igual a c1x sobre 1 mais x. Ou seja, são todas as curvas que, ao interceptarem essa função y, formam um ângulo de 90 graus.